comigo, torcida vascaína, tá no ar Gigante da Virada. Meu nome é Renan Bidu. Desde já aí peço que deixe seu like, se inscreva no canal que não é inscrito e ative o sininho para receber todas as notificações. Hoje vão ter várias notícias do Vascão da Gama. Vamos falar aí de futebol, do jogo de hoje. Vamos falar de política, da escalação aí pro jogo, da tabela do campeonato, né? A situação do Vasco. Vamos falar aí dos desfalques, né? Que o Vasco tem pro jogo de hoje. Os jogadores estão sendo poupados. Todas as notícias e dos bastidores do Vasco da Gama neste giro de notícias do Vasco. Então venha comigo pra gente saber toda a notícia do Vascão da Gama. Vamos que vamos. Então galera, começando aí pelo jogo de hoje, né? O Vasco enfrenta o Curitiba no Couto Pereira. O jogo vai ser muito difícil pro Vasco. Hoje o Vasco ocupa aí a quarta colocação com 17 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. A rodada já começou ontem, a 11ª rodada. Então o Vasco busca aí mais um triunfo, né? Para poder encostar nos líderes. Ontem o Atlético Mineiro venceu, né? Tá líder do campeonato. O Inter perdeu de 1-0 ontem, né? E o Vasco aí na sua sequência aí de vitórias, procurando mais uma vitória para poder estar lá em cima no topo da tabela, encostado no Atlético Mineiro. Se o caso o Vasco vença hoje, não vai ser líder, porque o Atlético Mineiro venceu, está com 21 pontos, o Vasco pode chegar a 20 pontos. Então galera, vamos que vamos. Hoje o Vasco vai ter aí uma falta do seu técnico, né? O primeiro desfalque do Vasco aí é o técnico Ramon Menezes, que foi testado na sexta-feira positivo para o Covid-19. Então quem vai comandar o Vasco ali na beira do campo é o Thiago Kozlovski. Então o Ramon foi testado positivo e está afastado aí, deve voltar para o Vasco aí, comandar o Vasco daqui na próxima semana ou no início de outubro aí, porque ele está se recuperando. E eu peço a Deus que dê saúde a ele, ao Ramon, e boa recuperação, não só a ele como todos os brasileiros que estão enfrentando esse problema aí. Infelizmente uma doença que matou muitos brasileiros e muitas pessoas no mundo, né? Então vamos falar do futebol do Vasco e desse jogo importante às 16 horas, Vasco e Curitiba. E o Vasco vem sendo preparado aí, né? Tendo as modificações, o Vasco está enfrentando aí outras competições como a Copa do Brasil. Teve o primeiro jogo contra o Botafogo, perdeu de 1-0 no Engenhão, no Newton Santos, e vai ter o segundo jogo na quarta-feira em São Januário. Que o Vasco precisaria para levar a classificação de 2 jogos, de 2 gols, né? De diferença para poder levar direto. E caso ganhe de 1-0 ou 2-1, o jogo vai para os pênaltis. Então vai ser decidido nos pênaltis. Então o Vasco precisa aí se recuperar para esse jogo. Então, devido ao jogo da Copa do Brasil, o Vasco está indo poupando jogadores e também muitos desfalques devido às contusões. Por exemplo, nós temos aí o desfalque aí do Vasco, né? Que tem aí o Ricardo Graça, né? Que está aí com um edema na coxa. Vai ser um desfalque para o jogo de hoje. O Castan está sendo poupado por desgaste muscular, né? E o Andrei, recuperação de lesão na coxa também. Carlinhos, que não é titular, às vezes começa como titular, mas é reserva, está aí com lesão muscular também. O Juninho também, que não é um titular, mas sempre está entrando ali, Ramon está dando oportunidade. Infecção odontológica, está se recuperando aí dessa infecção. O Martim Benítez, poupado por desgaste físico, né, que é um grande importante hoje, se não creio eu que seja o melhor jogador do Vasco hoje em campo. O Benítez está sendo poupado desse jogo, dessa viagem aí, né? E o Vinícius está se recuperando aí da lesão na panturrilha, né? Está em tratamento, provavelmente está voltando para a semana aí. Não sei se contra o Botafogo, mas já no domingo contra o próximo jogo do Vasco aí, contra o Bragantino, o Vinícius esteja voltando, né? Então são esses os desfalques do Vasco, são 5 titulares, são 7 desfalques ao todos e 5 titulares. Castan, Ricardo Graça, Andrei, Martim, Benítez e Vinícius. E 2 reservas, que é Carlinhos e Juninho, né? Mas
O Vasco aí tá se reinventando, né? Um elenco enxuto, né? Que não é esse elenco exuberante, mas tem muitos jogadores bons. E o Vasco está procurando fazer o melhor para poder encarar as competições. E o Vasco hoje vem com a provável escalação aí, né? Vem aí com o Fernando Miguel, né? O Miranda, ou Marcelo Alves, ou Miranda e Ulisses na zaga. Eu apostaria em Miranda e Ulisses, porque jogam junto há muito tempo na base do Vasco, né? Se conhecem bastante. O Marcelo Alves ultimamente aí falhou aí num jogo contra o Atlético Goianiense, nos 2 gols ele, na minha concepção, houve falha dele. Eu entraria aí, tá em um impasse aí, mas eu entraria aí com Miranda e Ulisses. Lateral direita, Pikachu, Iago Pikachu. Na esquerda, Neto Borges. Henrique sendo poupado também, né, que é titular aí, de Ramon. Bruno Gomes no meio, volante ali, primeiro volante. E Marco Júnior, que faz esse melo de ligação aí com o ataque, é um meio de ligação. Marco Júnior e Bruno César mais na frente aí, poupando aí o Bruno César aí no lugar de Benítez, né, que é o jogar ali de cima do Vasco, e o Marco Júnior, o Bruno Gomes, poupando aí o Felipe Bastos, no lugar do Felipe Bastos, né? E na frente ali, pela esquerda, Thales Magno, na direita aí, Catatal e Germancano, nosso grande atacante aí, nosso grande goleador. Esse aí seria a provável escalação do Vasco. Repetindo, Fernando Miguel, Miranda, Marcelo Alves ou Ulisses, Iago Pikachu, Bruno Gomes, né? Bruno Gomes junto com o Marco Júnior, e ali mais na frente, suprindo a vaga de Benítez, Bruno César, Thales Magno na esquerda, na direita, ponta direita, Igor Catatal e Germancano. Seria esse o time do Vasco, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. É um jogo que vai ser realizado às 16 horas, né? Vai passar na TV aberta e também no Premiere para todo o Brasil. E vamos ver aí as pretensões do Vasco. O Vasco precisa vencer esse jogo. O Vasco tem 17 pontos, como já falei, na tabela. Ontem começou a rodada. O Vasco está com um jogo a menos. Começou a rodada, o Inter perdeu fora de casa, né? De 1-0. O Atlético Mineiro assume a liderança com 21 pontos. Ganhou fora de casa do Atlético Goianiense por 4-3. E o Inter perdeu para Fortaleza no Ceará por 1-0. Então mexeu uma tabela, foi bom para o Vasco, que o Vasco pode encostar o Inter, ser o segundo colocado da tabela, caso vença o jogo. Vai ser um jogo difícil contra o Curitiba, mas o Vasco tem potencial para vencer esse jogo. Jogando direitinho ali, bem armado, tem potencial para vencer esse jogo sim. E esperamos nós, torcedores vascaínos, que o Vasco vença essa partida, né? E vamos falar aí, galera, também de outras notícias, outras coisas que acontecem no Vasco. Saindo um pouco do jogo, né? O Vasco aí, essa semana o colombiano Fred Guarín rescindiu com o Vasco, né? Hoje não é mais atleta do Vasco da Gama. Já saiu no vídeo da CBF com desligado do Vasco. Daí uma coisa mais pessoal, o Fred Guarín no início dizendo que era questão de salário, coisa mais questão pessoal, familiar. Mais uma coisa dele de ele ficar com a família, de ir para a família, atender mais a família. Então, se estava afastado do Vasco, resolveu rescindir com o Vasco. Segundo o empresário dele, o Vasco não deve mais nada a Fred Guarín, foi quitada as pendências. Então, que Deus leve ele para onde for melhor, que o bom vento leve ele para onde ele quer ir. E o Vasco continua a sua vida. E o Vasco está bem também, e não está aí, creio eu que não vai sentir sua falta. E outra notícia, a Prefeitura do Rio. A Prefeitura do Rio, nessa sexta-feira, declarou que vai liberar público para o Maracanã a partir de 4 de outubro. Mas aí já tem muita gente já contestando isso, inclusive 15 clubes, incluindo o Vasco, da Série A, contra esse pleito aí da
Prefeitura do Rio, do prefeito Marcelo Crivella, que segundo os clubes e muita gente já falando aí, tá buscando interesse para um clube só, né? Não precisa nem dizer o nome, né? Buscando interesse para um clube só, abrindo o público no Maracanã. O presidente do Corinthians, André Sanches, disse que se for abrir primeiro no Maracanã e não for uma coisa conjunta para todos os clubes brasileiros a oportunidade, ele não vai, o Corinthians não entrará mais em campo no Campeonato Brasileiro. Então tá nessa guerra aí, nessa disputa. Eu também sou contra, minha opinião, a opinião do Gigante da Virada, porque eu acho que se a coisa começou no Brasil por um todo, tem que terminar por um todo. Essa pandemia afetou todo mundo, muita gente perdeu dinheiro, muita gente perdeu vidas, muita gente perdeu parentes. Então a gente tem de se solidarizar com todos, né? Tem que se importar com todos, não só com um. Então se um está perdendo dinheiro, se não está ganhando nas competições, tem que se importar com os outros também. Muitos não estão perdendo dinheiro, muitos não estão ganhando. Então não só é favorecer um só. Então eu sou contra também, o Gigante da Virada também é contra. E apoia aí também os clubes que estão contra isso aí. Se for votar no Rio, tem de votar em São Paulo, em Minas, na Bahia, tem de votar em Pernambuco, tá entendendo? Tem de votar em todos os estádios, não só em nenhum estado do Brasil. Então tem que parar esse negócio de favorecimento, de querer ajudar um e querer fazer as coisas só para um. Até porque nós vivemos num país democrático, né? A democracia não é assim que funciona, só favorecendo aos interesses de uma pessoa só. E apesar de que, entre aspas, a gente é um país democrático, mas é difícil de se ver a democracia. Então tem esse dilema aí sobre a questão da volta dos torcedores ao estádio. Entrando em outro assunto, um sócio torcedor do Vasco entrou na justiça com a liminar contra o pleito aí da eleição de 7 de novembro, né? Mas foi dada, essa liminar foi abatida, não foi concedida, né? Pela juíza do Rio de Janeiro. Então foi descartada a hipótese de barrar essa eleição que já está marcada para 7 de novembro. Foi um torcedor aí, um sócio torcedor do Vasco. Muitos dizem que é oposição, são pessoas que estão querendo estragar aí a eleição do Vasco, né? Então essa é uma briga política no Vasco, é complicado. O Monteiro, que trabalha lá dentro do Vasco, contra o Campelo. Campelo agora aí foi pela junta deliberativa, foi posto como inelegível. Aí ele já disse que foi uma manobra de Roberto Monteiro contra ele, uma manobra covarde, que ele disse que vai conseguir isso mais na frente, que não é justo isso. Então você pense aí direitinho aí. Você, torcedor vascaíno, pense aí um clube, quer dizer, o Vasco não está tendo essa ascensão, torcida fazendo CT, ajudando na construção do CT, patrocínio vindo, mudando o uniforme, mudando a cara do time, o time em alto astral, quarto colocado no Campeonato Brasileiro, está aí na Copa do Brasil, né? Em 3 competições do Vasco. E os caras, ao invés de se unirem para poder o clube voltar a crescer, o clube voltar a ser gigante, ser uma potência nacional, né? Buscar coisas no âmbito internacional, aí os caras estão brigando entre si, estão se galfiando. Quer dizer, esses caras, quando tava o morto lá, Eurico Miranda, o antigo presidente do Vasco, não sei o que ele fazia, porque os caras tudo ficavam quietos, comendo calado e comendo o que ele dava, né? Ninguém mandava mais no Vasco, ninguém tinha uma voz autoritária mais no Vasco do que o cara. Ele e a família dele, né? Os filhos dele. Ninguém tinha outra voz maior no Vasco. Mas foi o cara morrer. Hoje é Roberto Monteiro, é Fred Lopes, é não sei quem. Tudo quer ter voz ativa, quer mandar, quer prejudicar o outro. Então eu acho assim, deixa a eleição, esses imbecis, deixa a eleição chegar, aí você vai lá contra o cara. Se está com medo de Campelo, eu não estou defendendo Campelo, mas se está com medo dele, enfrenta ele na eleição e tira o cara. Deixa o clube seguir em paz, aí fica um entrando na justiça para melar o outro. É uma briga, uma coisa que não leva
alugar algum, só interesse individual. Quer dizer, esses caras tudo estavam comendo de Eurico lá, há muitos anos no Vasco. Inclusive o próprio Campelo, comendo de Eurico, ficaram calados esse tempo todo. Foi o cara morrer, agora todo dia sai um no Vasco, entra outro e dizendo que manda, que faz, acontece, que o outro roubava, o outro pegava, o outro tirava. Vai lá, cara, na eleição e vence o cara. É a melhor forma, é a forma mais democrática que tem, é vencer nas eleições. Aí fica um querendo derrubar o outro, querendo impugnar a eleição, é torcedor amando de não sei quem, querendo impugnar a eleição. Isso é idiotice, sem tamanho, é uma aberração, sem tamanho. Quer dizer, o Vasco não para de ser notícias nacionais devido a essa eleição burra, essa briga política interna que fere o clube, que acaba com o clube, que vem corroendo o clube, essa corrupção interna, essa briga interna idiota, que eu acho uma forma idiota de coisar. Vai lá, leva esse ano, vai Júlio Brandt, vai... Eu não tenho aqui candidato preferido, eu quero o bem do Vasco, sou torcedor, quero o bem do Vasco, não estou aqui defendendo a bandeira de ninguém, mas vai lá, Júlio Brandt, vai Levinciano, vai Campelo, vai Fred Lopes, vai Roberto Monteiro, vão para a eleição e lá um que vence o melhor. Quem o torcedor achar que é melhor para o clube, vai lá e elege. Eu acho assim. Porque pense aí o Roberto Monteiro derruba o Campelo, não vai. Aí se Roberto Monteiro vai, pense aí quem ganhar dele, ou quem não ganhar, ou se ele ganhar, como vai ser essa administração no Vasco? Se a oposição vai deixar ele administrar esse Vasco aí. Porque o que é eleito, fica 200 ou centenas de milhares querendo que o cara não faça uma boa eleição, que é para o cara sair como ruim, ser posto para fora, né? Pedir renúncia. Porque ele não torce pro Vasco, ele pensa no mal dos outros, não pensa no mal do oponente. Pense no clube, pense na instituição. Eu acho dessa forma aí, só para externando aí um pouco da satisfação dessa briga idiota que ocorre no clube. Mas vamos que vamos, é um desabafo, mas vamos torcer pro Vascão hoje, o Vasco no Campeonato Brasileiro, buscando aí a vice-liderança, 20 pontos, e que seja um jogo, nem que vence de 6-0 ou 1-0, já tá bom demais, o importante é vencer. Então galera, é isso, voltamos mais tarde com outra notícia do Vascão da Gama, e peço aí que deixe seu like, se inscreva no canal, quem não é inscrito, e ative o sininho para receber toda notícia do Vascão da Gama, porque aqui é Vasco, enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Valeu!